Oi pessoal, aqui nós vamos confeccionar uma capa de livro, vem comigo. Aqui nós temos o tecido Tricoline 3D, vamos estar utilizando aqui a manta R2 e o Tricoline. Vamos também estar utilizando para o forro um Tricoline na medida de 34 por 25 centímetros de altura e uma entretela para estar deixando bem estruturada essa peça. Vamos também estar utilizando aqui 2 pedaços de tricoline na medida de 16 por 25 para estar fazendo a parte de dentro. Vamos utilizar uma tela vôlei de 25 por 10, pode cortar um pouco maior para refilar depois, um zíper também. Vamos estar utilizando 3 pedacinhos para estar fazendo o acabamento dos bolsos, vamos fazer como se fosse um viés e dar acabamento. Vamos utilizar aqui a manta R2 e 2 pedacinhos de tricoline para estar fazendo a lapela de fechamento da nossa capa de livro, tá? Que você pode estar fazendo no desenho que você quiser. Vamos utilizar um cursor da sua escolha também. Eu vou usar aqui botão tic-tac, mas pode ser usado qualquer um que vocês queiram, tá bom? Agora, nós vamos começar passando as peças, tá? Então, nós vamos unir aqui com ferro não muito quente a manta R2. Vamos estar passando também o nosso forro na entretela. Você coloca certinho, alinha direitinho, passa aqui do lado colante, tá? Ele vai dar uma coladinha, isso vai ajudar a estruturar a nossa peça, deixando mais firme por dentro, tá bom? Vamos passar as duas partes onde vai o encaixe da capa do livro. Um vai ser o bolso e o outro só a entrada da capa. Vamos fechar a parte de 16 centímetros, une uma com a outra e passa. Ele vai ficar num total de 18 centímetros de comprimento, de largura, gente, desculpa, tá? Vamos reservar agora que a gente vai costurar o bolso na tela vôlei. Então, vamos deixar reservada essa parte aqui. Vamos passar a lapela, o fecho da nossa capa. Coloca tecido frente com frente, cuidado com a direção do tecido, se tiver. Aí, você deixa reservado também. E vamos passar aqui o viés, tá? Pra gente dar acabamento no bolsinho e no outro encaixe da tampa do livro. Você fecha, coloca no meio, passa o ferro, depois você vem unindo uma ponta de um lado no meio e a outra ponta de um lado no meio. Agora, nós vamos pegar uma das partes, pegar um viés e vamos colocar na parte de cima, tá? Encaixa ele dentro do viés, bem alinhadinho, vai colocando umas presilhinhas para tá segurando, para não ficar soltando. Aí, a gente vai levar na máquina, vai passar uma costura bem na beiradinha e vamos refilar a lateral. Aqui temos a outra parte que vamos colocar o bolsinho com a tela vôlei. Então, nós vamos pegar o nosso zíper de metro, uma das partes do viés, e nós vamos colocar ele aqui na parte de baixo do nosso zíper, passando uma costurinha aqui na parte de baixo, porque aí a gente vai encaixar a nossa telinha vôlei, encaixar dentro dessa parte do viés, onde a gente vai fazer uma costura embaixo e em cima. Aqui já refilei a parte de cima, já coloquei o bolso, a telinha vôlei, já coloquei o nosso cursor também, já passei. E agora, nós vamos colocar eles na parte de dentro do forro, tá? Então, a gente pega aquela parte do forro, onde a gente colocou a entretela, e nós vamos colocar os nossos bolsos, tá? Então, de um lado, eu vou colocar o bolso, você alinha a parte do tecido, ponta com ponta,
pode colocando umas presilhinhas pra tá segurando, pra não sair do lugar e ficar mais fácil pra você conseguir costurar, tá? Então, coloca as presilhinhas, deixa alinhadinha, que a gente vai passar depois uma costura, gente, na beiradinha, fechando essa parte da tela vôlei que ficou solta, a gente vai costurar tudo de uma vez, tá? Aqui a gente coloca outra lateral, onde eu falei que só vai a capa do livro, aqui desse lado não tem bolso. Então, não esquece, deixa bem alinhadinho, ponta com ponta, e passa uma costura na volta toda, bem na beiradinha, tá? E depois a gente vai refilar tudo. Prontinho, peça costurada e toda refilada. Os bolsinhos ficaram assim, com abertura para o encaixe. Vamos agora pegar a nossa outra parte, que é a parte principal, que a gente estruturou na manta. Passei uma costura bem na beiradinha, unindo a manta no tecido. Cuidado se tiver direção, tá, gente, no tecido de vocês, para o fechamento não ficar errado. Agora, a gente vai unir essa parte que a gente costurou os bolsos, vamos unir nessa parte principal. Nós vamos colocar ponta com ponta, alinhadinho, tudo certinho. Vamos colocar as presilhinhas e vamos passar uma costura na volta toda. Mas antes, a gente vai colocar o nosso fechamento, que é a nossa lapela, tá? Eu passei uma costura em toda a volta dela, com um pezinho de máquina. E ficou assim. Aqui a gente vai encontrar o meio, vamos colocar o nosso botão. Eu utilizei o botão Rita, mas vocês podem estar usando rebite duplo, pode estar utilizando aquele botão imã, aí fica a critério de vocês, tá? Vamos colocar o botão na parte da lapela, e a gente vai primeiro tá costurando essa parte na parte principal, para depois a gente tá passando a costura na volta toda da peça. Ó, fica assim o zíper, o botão. Agora, a gente vamos ver qual a direção certinha do tecido. Coloca, vira ele para você ver se tá certinho. E você vai verificar se você quer que ela feche na frente ou se você quer que ela feche virada para trás, tá? Ó, ou fecha para trás ou fecha para frente. Eu gosto que a minha fecha para frente, tá? Então, eu costuro ela na parte de trás para que ela faça o fechamento na frente. Mas eu vou encontrar aqui primeiro o meio, encontro o meio da lapela, dou um piquezinho no meio e vamos encontrar o meio da peça também. E dá um pique pra gente ter a marcação para encaixar a lapela, o outro pique. Aqui eu vou fazendo pique. Ok. Agora, a gente vai encaixar pique com pique. Ó, pique com pique. Coloca a presilha, para ele não ficar saindo do lugar. E passa uma costura bem rente, tá, gente? Bem na pontinha. Assim, ó. Bem na pontinha, só para segurar mesmo. Agora sim, a gente vai colocar a outra parte. A gente vai colocar o botão primeiro. Vamos colocar aqui. Você fecha, deixa um espaço, não fecha muito apertada, porque ainda depois você tem que lembrar que vai um livro dentro, vai caneta nos bolsinhos, então tem que deixar ele um pouco mais folgadinho. Deixa ele com um espacinho para não ficar muito apertado. Quando deixar o tanto que você quer, você vai alinhar as pontas certinha, vai marcar. Você aperta o botão na peça e aí ele vai marcar. Aí, nessa marcação, você faz o furo e coloca o botão. Eu coloco o botão agora porque senão depois fica marcada a minha peça ou fica ruim de colocar. Eu prefiro colocar agora, que aí depois eu só coloco a parte de cima e não preciso me preocupar mais com o bolso. Fica assim, ó. Fica bem legal, gente. Essa peça é linda. Vocês vão adorar fazer, ela é muito fácil
e vende super bem. Eu vendi super bem. Desde que eu fiz ela, eu sempre tô vendendo. Aqui você decide o lado que você quer que fique o bolso. Coloca o lado que você quiser. Alinha ponta com ponta. Coloca todas as presilhinhas para segurar e te auxiliar na costura. E nós vamos passar a costura na volta toda. Fechando, segurando. Vamos arredondar os cantos. Se você quiser deixar ela quadradinha, pode, tá? Mas eu vou arredondar as minhas. Pode estar colocando um cone de linha para estar fazendo essa marcação e arredondar. Ou pode estar utilizando também uma régua. Eu usei uma régua, tá? Que eu tenho aqui, eu usei o raio de 4 centímetros para estar arredondando essa peça. Aí, vocês podem arredondar com cone ou qualquer coisa redondinha. Depois, passa uma costurinha em cima e refila. Agora, a gente vai passar um viés na volta toda dessa peça e vai estar finalizada, tá, pessoal? Eu vou passar o meu viés e já venho mostrar pra vocês. Prontinho, viés passado, peça finalizada. Olha como ficou, delicada, linda. É uma peça encantadora, gente. Eu só digo pra vocês, façam. Ela é muito fácil de fazer, vocês vão adorar. As clientes amaram esse bolsinho pra tá colocando caneta dentro, tá? Agradeço a todos vocês aí que assistiram o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sugestão, deixe suas dúvidas aí, quem quiser comentar, curtir, compartilhar aí esse vídeo. Agradeço a todos vocês e que vocês façam a peça de vocês aí, que tenham bastante sucesso no ateliê de vocês, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.